Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula, ao longo da qual falaremos sobre distribuições de frequências. Ai, John, agora vai complicar minha vida? Vai nada, cara, vai nada, é tranquilo. Basta você compreender a ideia da estatística. Quer ver só? Qual que é o objetivo da estatística? Fazer uma pesquisa, organizar esses dados e depois tirar uma conclusão. É basicamente isso. O estatístico de plantão, o estatístico que vai fazer a pesquisa, ele primeiro coleta os dados. Depois que ele coletou esses dados, ele vai organizá-los. E após organizá-los, ele vai fazer uma análise profunda para poder testar hipóteses e chegar ou não a alguma conclusão. Beleza. Quando você vai organizar esses dados, quando você vai expor esses dados, é importante que você pense assim: se eu faço uma pesquisa sobre, por exemplo, idade, eu tenho diversas formas de distribuição das idades. Então você veja só, se eu saio na rua, aleatoriamente, eu saio na rua onde eu moro, eu abordo 50 pessoas e eu pergunto a idade delas. Aí uma tem 20, uma tem 30, outra 25, o cara vai responder ali, 25, aí o outro 27, o outro 50, o outro 62, e assim vai. Quando eu pego todas essas informações, eu tenho uma certa configuração, eu tenho uma certa combinação de valores. Um tem 30, o outro 32, o outro 37, é uma combinação de valores. Pergunto a você, só existe essa combinação de valores? Não. Se eu sair na rua amanhã de novo e fizer a mesma pergunta, é bem possível que as respostas que eu encontre serão outras. Será outra combinação, outro arranjo de respostas. Para cada conjunto de respostas, dou o nome de distribuição de frequências. São as combinações que eu obtenho, ou ainda a combinação obtida na minha pesquisa, feita ou na amostra ou na população. Dê uma olhadinha na teoria e nós vamos clareando isso para você. Dê uma olhadinha lá em relação a isso. Distribuição de frequência é o tópico da aula, e aí chegamos lá. Em estatística, a distribuição de frequência é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra ou em uma população, evidentemente. Então você veja só, quando eu vou lá, saio até a rua e eu pergunto assim: escuta, qual é a sua idade? Aí suponha que eu abordei 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, uma respondeu que tinha 12 anos, uma respondeu que tinha 20 anos, uma outra respondeu que tinha 12 anos, uma outra respondeu que tinha 21 anos, uma outra respondeu que tinha 20 anos e uma outra respondeu que tinha 12 anos. Perceba que eu tenho um grupo de valores. Esse grupo de valores é chamado uma combinação de valores, uma combinação de respostas, e aí eu organizo isso numa tabela. Eu coloco assim, idade, e aí ao lado eu coloco quantidade, por exemplo. Quantas pessoas têm aquela idade? 12 anos, por exemplo. A idade 12 anos, na minha pesquisa, ela apareceu 3 vezes. Então eu vou dizer, olha, 3 pessoas responderam 12 anos. Parece óbvio, Johnny. 20 anos. 20 anos foram 2 pessoas, 2 elementos responderam 20 anos e um único elemento respondeu 21. Essa tabelinha, ela mostra para mim, ela mostra de maneira resumida a distribuição de frequências. Porque pense bem, qual é o total de elementos? O total de elementos é 6. Total de elementos. Quantas pessoas eu abordei na rua? Bem, eu abordei 6. Logo, o total de elementos é igual a 6. Aqui no final tinha que fechar 6. Só que não era obrigatório que fosse 3, 2, 1. Não podia ser diferente aqui? Poderia. Existem várias possibilidades para que eu distribua esses valores e no final dê 6. Poderia ser assim, por exemplo, quer ver? Poderia ser 6, 0 e 0. Eu distribuí o 6 dessa maneira aqui, O nome, esse nome, distribuição de frequências, vem disso aqui. Eu tenho um total de elementos, 6 nesse caso.
eu tenho que distribuir entre as categorias. Tem a categoria 12 anos, categoria 20 anos, categoria 21 anos. Poderia ter acontecido isso aqui, ó. 6 pessoas terem 12, 0 terem 20 anos e 0 terem 21. Poderia ser diferente ainda. Poderia ser 4 pessoas com 12 anos, uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 21. Poderia ser. Mas o que eu obtive foi 3 pessoas com 12 anos, 2 pessoas com 20 anos, uma pessoa com 21. O número 6, os 6 elementos entrevistados foram distribuídos da seguinte maneira: 3 com 12 anos, 2 com 20 anos, 1 com 21 anos. Os 6 elementos estão distribuídos segundo essa configuração. Por isso que o nome é distribuição de frequência, porque os 6, aquele 6 é a frequência total. É a frequência total porque é o total de elementos. É assim que a estatística chama o total de elementos entrevistados também. Há outros nomes, mas um dos nomes que a estatística usa para o total de elementos é frequência total. A frequência total é dividida entre as categorias. Daí a nomenclatura distribuição das frequências. Distribuição de frequências. Beleza, Johnny? Agora eu entendi esse troço aí que eu nunca havia entendido. O que é uma distribuição de frequências? Ora, se você entrevista 100 pessoas, você vai distribuir isso entre as respostas. Então você imagine só, né? Esquece, fala aqui. Você entrevista 100 pessoas na rua e você pergunta: você acha o professor Johnny Zini ruim, bom ou ótimo? Fechou? Ruim, bom ou ótimo? Eu entrevisto 100 pessoas. Algumas vão responder ruim, outras vão responder bom, outras vão responder ótimo. Eu vou distribuir os 100 votos. Os 100 votos vão ser distribuídos entre ruim, bom e ótimo. Logo, é uma distribuição do total da frequência. É uma distribuição, é uma divisão dos 100 votos. Beleza, muito bem. Dentro disso, eu tenho que ensinar você alguns detalhes importantes. Trouxe aqui um exemplo, um outro exemplo. Idade. Coloquei aqui, idade 12, 13, 14 e 15. O total de elementos, 50. Veja, portanto, que o total de elementos é a frequência total. Essa frequência total foi dividida, foi distribuída da seguinte maneira: 9 foram para a categoria 15 anos, 10 foram para a categoria 14 anos, 15 para a categoria 13 anos e 16 para a categoria 12 anos. Eu fiz uma distribuição dos 50. Distribuição é divisão. Você imagine que eu tenha 50 balas e eu vou distribuí-la entre 4 categorias. Eu tenho 50 votos e eu vou distribuir entre 4 opções. É uma distribuição dos 50. É uma distribuição da frequência total. Beleza, prof? Agora tá bastante claro, eu entendi o que você quis dizer para mim. Veja um outro exemplo aqui importante e aí nós vamos avançar aqui para os detalhes teóricos que são importantes também. Um outro exemplo aqui, ó, estatura, quantidade de alunos. Perceba mais uma vez, e foi por acaso, coloquei aqui novamente o total foi 50. O que eu mudei aqui nesse caso foi a variável, claro, né? No exemplo anterior, a variável era idade, e nesse exemplo aqui a variável é estatura, mas não só isso. Eu mudei também a maneira de organizar os dados. No exemplo anterior, os dados eram brutos, ó, eu tinha 12, não dados brutos, eram dados pontuais, 12, 13, 14 e 15. Quando eu tenho um número fixo, quando a categoria é determinada por um número fixo, eu vou dizer que essa categoria é um valor pontual, é um número só. 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, beleza?
É muito comum que nós organizemos usando intervalos, porque são muitos elementos. E aí, se eu colocar uma linha para cada, a tabela fica muito grande. Então, é muito comum que nós façamos o seguinte, que quando eu vou organizar minha tabela, eu não coloque, nesse caso, uma linha para cada estatura. Eu agrupe, ó, de 1,40 m até 1,50 m, 15 pessoas. De 1,50 m até 1,60 m, 25 pessoas. Começando de 1,60 m até 1,70 m, 5 pessoas. De 1,70 m até 1,80 m, 5 pessoas. Os 50, ele foi distribuído segundo essa configuração aqui. A distribuição dos 50 segue essa configuração que você está vendo nesse local. Muito bem. Agora, atenção para alguns detalhes que eu tenho para você aqui. Por exemplo, ó, 1,40 m até 1,50 m. O que significa isso? Quem tem, começando por 1,40 m até 1,49 m, fica aqui. Porque não sei se você percebeu, o final da primeira linha é o começo da segunda. A primeira linha, a primeira categoria, terminou com 1,50 m. E a segunda categoria começou com 1,50 m. E aí fica uma pergunta. Quem tem 1,50 m vai onde? Aquela pessoa que tem exatamente 1,50 m, ela vai na primeira linha ou vai na segunda linha? Regra, na segunda linha. E como que eu vou saber disso? Porque é uma regra e porque há também um símbolo, não vai ser agora. Há um símbolo específico que depois eu vou ensinar para você. Mas quando você encontrar uma tabela qualquer em que nós tenhamos uma distribuição de frequências, eu tenho a frequência total e a frequência total foi dividida entre as categorias. Muito bem. As categorias são intervalares, elas estão por intervalo. Sempre o final de uma é o começo da outra. E sempre quem estiver no limite, quem tiver, por exemplo, 1,50 m, vai na próxima. Mesma coisa, 1,60 m. Quem tiver exatamente 1,60 m, ele não vai na segunda linha, ele vai na terceira linha. Porque 1,60 m é o final da segunda, o começo da terceira. Esse valor aqui, ó, esses dois repetidos significam aquele que tem 1,60 m vai aqui. Aqui vai até 1,59 m só. E assim por diante, ó, 1,70 m, 1,70 m e assim vai. Normalmente, quando nós temos uma tabela de frequências, uma distribuição de frequências, você está vendo aqui, as categorias ou serão categorias com valores fixos, pontuais, ou serão categorias intervalares. E é importante que você se habitue com isso, né? No exemplo anterior, eu tinha categorias, categoria 12 anos, categoria 13 anos, categoria 14 anos, categoria 15 anos. As categorias eram valores fixos, 12, 13, 14 e 15. No exemplo atual, cada categoria é um intervalo, é um grupo de valores, são as duas possibilidades que nós temos para uma distribuição de frequências. E aí, eu trago para você elementos básicos da tabela de distribuição de frequências. Porque não sei se você percebeu, mais uma vez, nós estamos em uma tabela. Mais uma vez, estamos aqui diante de tabelas, porque não tem jeito, né? Falar de estatística é falar sobre tabelas, não há como nós fugirmos disso. Uma distribuição de frequências é quando você pega a frequência total e você distribui entre as categorias. Qual é a maneira de você apresentar isso? Numa tabela. Beleza? A tabela é denominada tabela de... Vamos lá. Eu vou usar uma tabela para mostrar, para apresentar a distribuição das frequências. Qual é o nome que daremos para a tabela? Tabela de frequências, evidentemente. Quando você olha uma tabela e você percebe que a tabela mostra uma distribuição de frequências, significa, portanto, que a tabela, essa tabela aqui, é uma tabela de frequências.
frequências e ela possui alguns elementos básicos. E eu começo então com esse aqui, ó. Primeira coisa importante. A palavra até, ela não vai aparecer na sua prova. Por quê? Porque ela é muito rudimentar, é muito simplesinha. O seu autor não vai colocar a palavra até. Ele vai colocar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolozinho que eu estou apontando agora. Esse símbolo aqui, ele vai indicar justamente o que eu expliquei antes. Quando está escrito de 1,40 m até 1,50 m, até você pode confundir e imaginar que quem tem 1,50 m entraria logo na primeira linha. Esse símbolo não deixa. Esse símbolo aqui significa, esse pauzinho para cima indica quem tem 1,40 m, coloque nessa linha, contabilize nessa categoria. Quem tem 1,50 m, não, porque não tem o pauzinho do lado direito. Não tendo o pauzinho para o lado direito, temos a conclusão de que aquele que tem 1,50 m não entra aqui, ele entra na próxima. Em todos os intervalos, as classes, as categorias, o mesmo símbolo indicando justamente aquilo que eu já expliquei para você. Logo, na sua prova, ficaria muito espantado se aparecesse até. O autor coloca sempre esse símbolo que você vê aqui. Beleza, Johnny? Entendi. Estou, então, entendendo que quando eu olho para uma tabela, e a tabela tem a frequência total distribuída entre as categorias. O nome dela é tabela de frequências, exato. Ela pode ser pontual, como você já viu, ou pode ser intervalar. É mais normal, é mais comum ela ser intervalar, mas não quer dizer que é obrigatório. Fechou? Beleza. Nós avançamos. Chegamos, então, nisso aqui, deixa eu ver, pronto, agora sim, chegamos nisso aqui. Elementos básicos da tabela. Por exemplo, cada categoria tem um nome. Essa categoria aqui, ó, 1,40 m até 1,50 m, é denominada classe, intervalo ou classe. A partir de agora, quero que você grave o seguinte: quando nós temos uma tabela de frequências, a primeira coluna, ela vai indicar para nós a classe, aquilo que eu chamo de categoria. O nome que geralmente o estatístico usa, nesse caso da tabela de frequências, é a palavra classe. Então eu tenho primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Essa tabela é composta por 4 classes. A primeira classe vai de 1,40 m até 1,50 m. A segunda classe de 1,50 m até 1,60 m. Terceira classe, 1,60 m até 1,70 m. Quarta classe, de 1,70 m até 1,80 m. Portanto, quando perguntarem para você classe, é aquilo que fica na primeira coluna de uma tabela de frequências. Fechado? Fechado? Entendi. Essa classe pode ser um número fixo ou pode ser um intervalo. Se for intervalar, se for um intervalo, 2 elementos ou 3 elementos serão importantes. O limite inferior da classe, o limite superior da classe e o ponto médio dessa classe. São valores que nós usaremos para alguma coisa sempre. Nós sempre usamos para alguma coisa. Então é importante que você aprenda o seguinte: quando você olha para uma classe, eu tenho o primeiro valor, que geralmente é menor, e o segundo valor, que é maior, certo? O primeiro valor é denominado limite inferior. O segundo valor é denominado limite superior. Então, quando você pega para mim ali a primeira classe, colocarei aqui, ó, primeira classe. Quando você pega a primeira classe, essa primeira classe começa por 1,40 m e ela vai até 1,50 m. Beleza. Quem é o limite inferior? Limite inferior. O limite inferior é o valor que começa a classe. O limite inferior é 1,40 m, 1,40. Beleza. Quem é o limite superior, prof? É onde termina a classe.
Temos, então, que o limite superior, no caso da primeira classe, claro, né? Cada classe tem a sua. Eu estou falando especificamente da primeira classe. Lembrando que a primeira classe começa por 1,40 m, vai até 1,50 m. Nessa classe, limite inferior, 1,40 m. Limite superior, 1,50 m. Tão importante quanto esses dois é o ponto médio da classe. Porque o ponto médio é usado na média, por exemplo. Então é importantíssimo que você consiga saber quem é o ponto médio. O que é o ponto médio, prof? É o número que fica no meio do limite inferior e do limite superior. Nesse caso aqui, eu até acho que fica fácil, ó. Quem é que fica bem no meio do 1,40 m, 1,50 m? 1,45 m. Então, nesse caso, o ponto médio, você mesmo de cabeça faz a continha, 1,45 m. Agora veja, e se fosse mais difícil, prof? Como que eu calcularia o ponto médio? Você faz a média entre o limite inferior e o limite superior. Soma e divide por 2. Dá para você dizer assim, caso você queira, que o ponto médio, ele basicamente é isso aqui, ó. Você pega o limite inferior, você soma com o limite superior e você divide pelo número 2. Você pega 1,40 m mais 1,50 m. Somou, divide por 2. Vai dar certinho 1,45 m. Não precisa, né? Eu acho que você consegue fazer de cabeça, meu irmão. Entre 1,40 m e 1,50 m, bem no meio, fica quem? 1,45 m. Na segunda classe, entre 1,50 m e 1,60 m, 1,55 m. Então, o ponto médio é sempre o valor médio, a média aritmética simples entre o limite inferior e o limite superior. E assim nós vamos indo, certo? Peguei aqui a primeira classe, evidentemente que mudaria, né? Se eu falasse da segunda classe, pense comigo lá. Na segunda classe, o limite inferior 1,50 m, o limite superior 1,60 m. Na terceira classe, limite inferior 1,60 m, superior 1,70 m. Na quarta classe, limite inferior 1,70 m, limite superior 1,80 m. Então vai mudando, claro. O primeiro valor sempre é o limite inferior, o segundo valor sempre é o limite superior. Travou aqui, agora voltou. Sempre é o limite superior. E a média entre os dois sempre é o ponto médio daquela classe. Legal, Johnny, entendi o que você está falando, acho que entendi, ficou tranquilo, show. E aí nós então avançamos agora para próximo conceito, amplitude da classe e amplitude total. Mais importante, na verdade, amplitude da classe. O que é a amplitude? A amplitude é a distância entre o limite inferior e o limite superior. A amplitude é o seguinte, de 1,40 m até 1,50 m, qual é a distância? 10 centímetros. Se você preferir, a amplitude é o limite superior menos o limite inferior. Então você pega lá, 1,50 m menos 1,40 m. Sobra como resposta 0,10. O limite, aliás, a amplitude da classe, importante que você só grave isso, a amplitude da classe é sempre o limite superior menos o limite inferior. Geralmente, e aqui uma regra que não, na verdade é o que acontece. Geralmente, todas as classes têm a mesma amplitude. O normal, o comum, é que todas as classes possuam exatamente a mesma amplitude, que é o caso aqui, ó. Se eu venho para você 1,60 m menos 1,50 m, 0,10. 1,70 m menos 1,60 m, 0,10. 1,80 m menos 1,70 m, 0,10. Todas as classes possuem a mesma amplitude. E não confunda só com aquilo que eu chamo de amplitude total. O que é amplitude total?
A amplitude total é o último limite superior menos o primeiro limite inferior. Então você veja só, você pega o último limite superior menos o primeiro limite inferior. Então você pega lá para nós 1,80 m menos 1,40 m. Você pega sempre os dois extremos, o maiorzão menos o menorzinho. Aí você vai ter a amplitude total, que vai ser igual, nesse caso, a 0,40. Vejamos só. Essa tabela, essa distribuição de frequências tem 4 classes. Classe número 1, classe número 2, classe número 3, classe número 4. Então ela possui 4 classes. Na primeira classe, limite inferior 1,40 m, limite superior 1,50 m. Na segunda classe, limite inferior 1,50 m, superior 1,60 m. E assim vai. Amplitude da classe. Nesse caso, todas as amplitudes são iguais, 0,10. Amplitude total. Maior valor, 1,80 m, menos o menor valor, 1,40 m, fica 0,40. São os elementos básicos de uma tabela que fala sobre a frequência, ok? E aí nós avançamos agora ainda sobre elementos tranquilos, e eu chego num deles importantíssimo, frequência absoluta. O que é a tal frequência absoluta? Bora lá que eu falo para você. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que um mesmo valor da variável se repetiu, ou seja, o número de vezes que uma mesma resposta apareceu em um conjunto de dados. Na realidade, a frequência absoluta é a quantidade de cada categoria. Então você veja lá, a idade 12 anos apareceu 16 vezes. O 16 é a frequência absoluta do número 12. A idade 12 anos tem frequência 16. A partir de agora, você não vai mais chamar de quantidade de alunos. A palavra quantidade será trocada pela palavra frequência absoluta. Sempre que você quiser falar quantidade, você vai lembrar que, estatisticamente falando, nós dizemos frequência absoluta. A frequência absoluta do 12 é 16. A frequência absoluta do 13 é o número 15. A frequência absoluta do 14 é o número 10. A frequência absoluta do 15 é o número 9. A frequência total é o número 50. A frequência absoluta total é o número 50. A frequência relativa é o percentual que cada valor da frequência absoluta representa em relação ao total. Sempre, e aqui não vale só em estatística, vale também em outras áreas, tudo aquilo que for relativo é percentual, sempre, porque é em relação ao todo. A palavra relativa é porque é em relação a algo. A frequência relativa é porque ela é em relação ao total de elementos. Ela significa, na prática, o percentual que a frequência absoluta representa dentro do todo. E eu te mostro isso agora através de exemplo. Olhe comigo esse exemplo que está aqui. Eu trouxe uma tabelinha, frequência, idade e frequência absoluta. Idade 12, 13, 14 e 15, frequência absoluta, quantidade de vezes que apareceu cada idade. 12 anos apareceu 16 vezes, 13 anos 15 vezes, 14 anos 10 vezes, 15 anos 9 vezes. O total de elementos é 50. Muito bem. Agora pense assim, quer ver? Essa frequência que você está vendo é a frequência absoluta. Eu quero transformar agora em frequência relativa. O que é a frequência relativa? Pense assim, o total de elementos é 50. A idade 12 anos apareceu 16 vezes. Então você pensa assim, esse 16, ele é quantos por cento dos 50? E a ideia é a seguinte, o total de elementos, o total da frequência absoluta corresponde a 100%. Então, 50 é o 100%.
12 anos são 16 pessoas. Então, 16 corresponde a X%. Quando você fizer essa continha, o valor de X será igual a 32%. Por isso eu coloquei aqui, ó, o 16 representa 32% do total. O número 16 é 32% de 50. É a frequência relativa. Também poderia aparecer assim, ó. Seria muito normal que aparecesse assim, 0,32. Por quê? O jeito mais prático, mais rápido de você calcular a frequência relativa sempre é dividindo. Dividindo a frequência absoluta pelo total. Grave o seguinte, ó. O valor da frequência relativa sempre é encontrado fazendo o seguinte: você pega a frequência absoluta e você divide pelo total de elementos ou ainda a frequência total. Veja nesse caso a idade 12 anos. A frequência relativa do 12 anos você calcularia da seguinte maneira. Qual é a frequência absoluta de quem tem 12 anos? 16. O total de elementos, 50. Quando você pega 16 e divide por 50, fica 0,32. 0,32 é 32%. Significa dizer que sempre que você pensar em frequência relativa, o jeito mais prático de você calcular a frequência relativa é dividindo a frequência absoluta de cada categoria pelo total de elementos. Faz mais um, faço rapidinho, mas tem que ser rapidinho mesmo. Façamos aqui a frequência relativa da idade 13 anos. Então você veja lá, 13 anos tem uma frequência absoluta 15. O total de elementos, 50. Você coloca 15 é a frequência absoluta. 50 é o total de elementos. 15 dividido por 50, 0,30. 0,30, 30%. Por isso que a frequência relativa é 30%. Significa dizer que 15 representa 30% do todo. 30% do total de elementos. Essa é a nossa frequência relativa. Faço um exemplo contigo, esse eu faço bonitinho mesmo. Estatura, trouxe aqui um exemplo, farei cada uma delas para você. Então eu vou lá. Estatura, 1,40m até 1,50m, 12, 1,50m, 1,60m, 15 e assim por diante. Total de elementos é igual a 60. Beleza, prof? Total de elementos, 60. E aí, então, nós colocamos assim. Como que eu calculo essa frequência relativa aqui? Eu pego a frequência absoluta e divido pelo número 12. Eu vou pegar pelo 60. Eu pego 12 dividido por 60. 12 dividido por 60, 0,20. 0,20 é a mesma coisa que 20%. Você pode colocar 0,20 ou pode colocar 20%, é justamente a mesma coisa. Agora continue. Pegue o número 15 e divida pelo 60. Quando você pega 15 e divide por 60, fica 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25%. E assim você vai. Pegue agora número 18 e divida pelo número 60. Quando você pega 18 e divide por 60, isso vai ser igual a 0,30, que é a mesma coisa que 30%. Coloque lá 30%. E assim você vai. O número 6 vai ser igual a 10% e o número 9 será igual a 15%. Quando você somar tudo, tem que dar 100%, né? Confere comigo. 20 mais 25, 45, mais 30, 75, mais 10, 85, com mais 15, 100%. O total da frequência relativa, obrigatoriamente, é 100%. Aí um detalhe.
Até quero arrumar isso aqui, me perdoe, vou colocar igual, fica tranquilo. Só que eu quero mais espaço do ladinho aqui. Se você colocar em percentual, fica assim, 20%, aqui ficou 25%, aqui ficou 30%, aqui ficou 10%, aqui ficou 15%. Se você coloca em percentual, o total será 100%. Beleza. Se você coloca em decimal, 20% é 0,2, 25% 0,25, 30% 0,3 ou 0,30, 10% 0,1 ou 0,10, 15% 0,15. Quando você coloca em decimal, não é 100%, é 1. Porque o número 1, ele corresponde ao 100%. Avançamos. Frequência acumulada é a mais chatinha, mas nós vamos lá ensinar você. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. Johnny, não entendi nada, cara. Você leu aí, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar no exemplo aqui. Fica tranquilo. Dá uma olhadinha só. O que é a frequência acumulada? Você vai pegando as classes e vai acumulando uma a uma. Então você veja só, a primeira classe, ela é a classe 12 anos. Você vem aqui e você coloca a frequência absoluta correspondente. Então veja, a primeira classe é a classe 12 anos. A frequência absoluta, 16. Então você vem aqui, 16. Agora eu vou juntar duas classes. Eu vou juntar. Acumular é juntar duas ou mais. Então, juntei. Juntando essas duas classes, eu tenho 16, que é a primeira, mais 15, que é a segunda. Frequência 16 mais frequência 15. 16 mais 15, 31. Perceba que esse valor aqui, ele é a soma, ele é o acúmulo, ele é a junção das duas classes. É como se eu pegasse essas duas classes e eu juntasse. Veja, a primeira classe tem frequência 16. A segunda classe tem frequência 15. Se eu transformar tudo isso numa coisa só, qual vai ser a frequência agora? A frequência agora é 31. Eu transformo duas em uma só. Ah, entendi. Prof, e se eu juntar as três agora, ó? Eu vou pegar as três primeiras, vou fazer o acúmulo aqui. O que significa isso? Quando eu faço o acúmulo das três primeiras, é como se eu pegasse as três classes e juntasse numa só. Eu tenho que pegar as três frequências e juntar. 16 mais 15, 31, com mais 10, 41. Perceba que eu juntei tudo numa só. Como se fosse isso aqui. A primeira classe tem 16 pessoas. A segunda classe, 15 pessoas. A terceira classe, 10 pessoas. 16, 15, 10. Se eu acumulo tudo, se eu transformo todas elas numa só, qual vai ser a frequência agora? 16 mais 15, 31, com mais 10 fica 41. Isso é a frequência acumulada, certo? Beleza. Agora vamos para a última classe. A última classe é quando você junta tudo. É quando você acumula tudo numa só. Ora, vai dar 50. Se você está juntando tudo, vai dar o total de elementos. Não é coincidência. A última frequência absoluta, a última frequência acumulada sempre é o total de elementos. Por óbvio, porque eu estou acumulando todas as classes em uma só. E aí, evidentemente, vai dar o total de elementos, certo? Prof, eu só posso fazer isso com a frequência que é a frequência chamada absoluta? Não, eu também posso fazê-lo com a frequência chamada de relativa. Eu posso acumular tanto a frequência absoluta, como também posso acumular com a frequência relativa. Posso fazer com as duas. Eu ensinei você a acumular na frequência absoluta. Estenda esse conceito também para a frequência relativa. Chegamos agora para finalizar essa aula contigo em densidade de frequência. Esse aqui é o conceito, me acompanhe.
Densidade de frequência, usado para distribuições cujas classes possuem amplitudes diferentes. E aqui é muito importante que você acompanhe. Veja, disse agora há pouco a você, normalmente, quando eu tenho uma tabela em que as classes são intervalares, quando eu tenho uma tabela em que as classes são intervalos, o normal, o comum, é que a amplitude seja igual, beleza? Porém, pode ocorrer, excepcionalmente, que as amplitudes das classes sejam diferentes entre si. Nesse caso, surge um conceitinho bem legal, que é a densidade de cada classe. Como que você calcula a densidade da classe? Veja só, a densidade de uma classe sempre é a frequência da classe dividido pela largura da classe, que é a amplitude dela. Vejamos aqui se eu tenho para você um exemplo. Tenho. Olha só. Trouxe para você aqui uma tabelinha. Estatura, aí eu trouxe aqui as classes para você, e aí eu trouxe aqui a frequência. Perceba que a primeira classe, ela tem uma largura de 10, porque eu tenho aqui 0,10, né? Tem uma largura de 0,10. A segunda classe tem uma largura de 0,20, porque vai de 1,50 m até 1,70 m. A terceira classe tem uma largura de 15, ou 0,15, porque vai de 1,70 m até 1,85 m. Então, se você olhar com calma, essas classes são todas elas com amplitudes diferentes, porque a primeira classe ela vai de 1,40 m até 1,50 m, 10 centímetros. A segunda classe, 1,50 m até 1,70 m, 20 centímetros. A terceira classe, 1,70 m até 1,85 m, 15 centímetros. E a última classe, de 1,85 m até 1,90 m, 0,05 centímetros. Legal? Aliás, 5 centímetros ou 0,05 metro. A frequência absoluta de cada uma delas está aqui. Como que você calcula a densidade de frequência de cada classe? A densidade de frequência é, basicamente, o valor da frequência absoluta dividido pela amplitude da classe. Então você veja lá a primeira classe. A densidade da primeira classe será igual. Qual é a frequência da primeira classe? 15. Coloque 15 lá. Dividido por qual é a amplitude da primeira classe? 0,10. Você, então, vai ter que dividir o número 15 por 0,10. E aí, claro, né? Vai fazer a divisão ali e vai chegar até a resposta. Quando você divide o número que é o número 15 por 0,10, você chega em 150. Aí você coloca ali densidade 150. Beleza. Quando você pega a segunda classe tem frequência 25. A densidade de frequência sempre é igual. A frequência absoluta dividido pela amplitude de cada classe. Beleza, prof? Entendi o que você falou. Agora você pega os valores relativos a essa classe. A segunda classe tem uma frequência absoluta 25. A amplitude da segunda classe vai de 1,50 m até 1,70 m, 0,20. Você, então, pega 25 e divide por 0,20. A densidade é 125. Aí você coloca 125. E assim você vai preenchendo cada elemento. Se perguntarem a você densidade de frequência, significa que você pega a frequência absoluta e você divide justamente pelo tamanho da classe, pela amplitude da classe. Eu chamei de largura, né? Quando eu coloquei para você largura aqui, ó, no conceito, né? Quando eu coloquei para você densidade vai ser igual. Frequência da classe, frequência absoluta da classe. E além de você pegar a frequência absoluta daquela classe, você então vai dividir pela largura dessa classe. E a largura dessa classe nada mais é do que a amplitude. Quando você faz isso, você então tem um parâmetro melhor de comparação entre as classes. Por quê? Quando você olha para isso aqui, ó,
Johnny, olha que interessante. A primeira classe, ela tem frequência que é a frequência 15. E a segunda classe tem frequência 25. A segunda classe tem mais elementos. Bem, é verdade. Só que você veja que a densidade da primeira é maior que a densidade da segunda. Então, os elementos aqui na segunda classe estão mais espalhados do que na primeira. Porque aqui é só 10 o intervalo e tem 15 elementos. Aqui o intervalo é 20. E tem 25 elementos. Então a densidade, ela tem a ver com o seguinte, ó, tem uma classe ali que a frequência é alta, mas também ela é bem larga, ela tem amplitude alta. Ah, tem uma outra classe que tem frequência baixa, de repente, ela é estreitinha, ela tem uma amplitude pequena e de repente seja por isso. Ao longo dessa aula, apresentei a você os elementos básicos, fundamentais sobre frequência, tabela de frequência, distribuições de frequência, certo? Foi um grande prazer, até a próxima. Valeu!